Você já percebeu como a vida nos surpreende com pequenos detalhes que parecem sem importância, mas que podem mudar tudo? Durante muito tempo, eu também acreditei que esquecer nomes, compromissos ou até mesmo o motivo de ter entrado em um cômodo era apenas algo natural da idade. Até que um dia ouvi uma história que me fez parar para pensar. Era sobre uma senhora de 82 anos que, de repente, começou a recuperar lembranças antigas com clareza impressionante. Todos achavam que ela estava fadada ao esquecimento, mas algo aconteceu que mudou o rumo da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não se trata de remédios caros, nem de fórmulas milagrosas que prometem o impossível. O que ela descobriu foi uma prática de apenas 60 segundos por dia, algo tão simples que qualquer pessoa pode fazer sentado em uma cadeira, dentro da própria casa. Mas antes de revelar os detalhes, preciso que você se imagine em uma situação. Você já entrou em um cômodo e esqueceu porque foi até lá? Já ficou parado tentando lembrar o nome de alguém conhecido há anos? Ou sentiu aquela sensação estranha de que a palavra está na ponta da língua, mas não consegue trazê-la para fora? Esses lapsos não são meras distrações. São avisos silenciosos. Pequenos sinais de que o cérebro está pedindo socorro, porque certas conexões internas estão ficando fracas por falta de estímulo. E o que começa assim, com detalhes quase imperceptíveis, pode crescer e se transformar em algo muito maior. Por isso, preste atenção, porque nos próximos minutos eu vou compartilhar uma rotina de 5 movimentos simples, que já ajudou homens e mulheres acima dos 70, 80 e até 90 anos a pensarem com mais clareza do que muitos adultos de 30. A história daquela senhora de 82 anos que eu mencionei não parou por aí. O que mais chamou a atenção dos médicos é que, antes de recuperar memórias antigas, ela começou a caminhar com mais firmeza. Parecia estranho, como algo ligado à memória podia começar pelos pés. Foi então que os pesquisadores perceberam a ligação. O cérebro é como uma cidade iluminada à noite. Cada área acesa representa uma função ativa: memória, equilíbrio, concentração, fala. Mas algumas ruas dessa cidade vão ficando apagadas com o tempo, e é aí que começam os esquecimentos. A boa notícia é que basta acender novamente essas luzes, e isso pode começar de um ponto inesperado: os dedos dos pés. Você pode estar se perguntando: o que mexer os pés tem a ver com a memória? A resposta é simples e surpreendente. Os dedos dos pés se conectam diretamente com o cerebelo, uma das regiões mais importantes do cérebro, responsável pelo equilíbrio e pela coordenação. Quando essa área é ativada, não apenas o corpo fica mais firme, mas as conexões da atenção e da memória também se fortalecem. E foi exatamente isso que ela fez. Todos os dias, logo cedo, sentada em uma cadeira comum, erguia lentamente os dedos dos pés, segurava alguns segundos e depois os pressionava contra o chão. Em seguida, fazia movimentos de abrir e fechar, como quem desperta músculos adormecidos. 30 segundos desse simples ritual já eram suficientes para que algo começasse a mudar. Pesquisas mostraram que idosos que repetem esse exercício diariamente não apenas reduzem o risco de quedas, mas também relatam maior clareza mental e mais disposição para atividades simples, como conversar, ler ou se concentrar em tarefas do dia. É como se esse pequeno gesto fosse um interruptor capaz de reativar conexões esquecidas. E aqui está o detalhe mais curioso: quanto mais você pratica, mais rápido o cérebro responde. Como se cada movimento fosse um lembrete ao corpo de que ainda há energia, vitalidade e força esperando para ser usada. Mas esse é apenas o primeiro passo. O segundo segredo é ainda mais poderoso, porque atua diretamente naquilo que mais alimenta o cérebro: o sangue e o oxigênio. Depois de algumas semanas praticando o exercício dos pés, aquela senhora notou que já não se desequilibrava tanto ao se levantar da cadeira. Mas havia algo que ainda incomodava: uma sensação de mente lenta, como se os pensamentos demorassem a se organizar. E aqui entra o segundo segredo, que tem a ver com o fluxo de sangue e oxigênio até o cérebro. Pouca gente sabe, mas o cérebro, apesar de representar apenas 2% do peso do corpo, consome cerca de 20% de todo o oxigênio que respiramos. Isso significa que qualquer redução nessa circulação afeta imediatamente a clareza mental, a memória e até o humor. Foi então que os médicos perceberam que a tensão no pescoço dela estava prejudicando esse fluxo vital. Imagine uma mangueira de jardim dobrada. A água continua tentando passar, mas só consegue em filetes. É exatamente isso que acontece quando os músculos do pescoço ficam rígidos por má postura, estresse ou simplesmente pelos hábitos do dia a dia. A solução? Um movimento tão simples quanto poderoso.
Sentada em sua cadeira, ela começou a girar lentamente a cabeça para um lado, depois para o outro, como quem espia o horizonte. Depois, levantava o queixo suavemente em direção ao teto e, por fim, baixava o rosto até encostar o queixo no peito. Esse movimento de abrir caminhos fez com que o sangue voltasse a circular com liberdade. Os resultados foram quase imediatos. Ela relatou menos tonturas, menos dores de cabeça e, principalmente, uma mente mais desperta. Era como se alguém tivesse aberto as cortinas de um quarto escuro, deixando a luz do sol entrar. Esse exercício não exige esforço, não exige equipamentos, apenas consciência. E cada vez que você o repete, é como se estivesse regando uma planta que havia começado a murchar. O cérebro floresce novamente, ganhando energia e clareza. Mas não para por aí. O terceiro segredo da rotina surpreende ainda mais, porque envolve uma parte do corpo que raramente associamos à memória: a língua. Ninguém poderia imaginar, mas foi justamente ao treinar um dos músculos mais ágeis do corpo que aquela senhora começou a sentir mudanças ainda mais profundas na memória. Estou falando da língua. À primeira vista pode parecer estranho. O que a língua tem a ver com memória e clareza mental? Mas a verdade é que ela está repleta de terminações nervosas que se conectam a áreas cruciais do cérebro, as mesmas responsáveis pela fala, pela organização dos pensamentos e pela recuperação de palavras e nomes. Foi aí que os médicos ensinaram a ela um exercício simples. Sente-se confortavelmente, mantenha a coluna ereta e a boca levemente aberta. Então, estenda a língua para fora o máximo que conseguir e segure alguns segundos. Depois, leve-a para o lado direito, como se fosse tocar a bochecha por dentro, e segure novamente. Repita para o lado esquerdo. Em seguida, pressione a língua contra o céu da boca, alternando entre força e relaxamento. Por último, faça círculos com a língua dentro da boca, primeiro para um lado, depois para o outro. Essa sequência dura menos de 1 minuto, mas os efeitos surpreendem. Ela relatou que, após alguns dias praticando, as palavras vinham mais rápido, lembrava-se com facilidade de nomes de pessoas queridas e até frases inteiras pareciam surgir sem esforço. É como se tivesse destravado uma porta que estava emperrada. E há algo ainda mais fascinante: esse movimento não apenas ativa a fala, mas também estimula a agilidade mental. Pessoas que costumavam travarem ao tentar se expressar perceberam uma melhora significativa. Tudo porque a língua, quando exercitada conscientemente, envia sinais diretos para áreas cerebrais que estavam adormecidas. Mas não foi só a língua que trouxe resultados surpreendentes. O próximo segredo envolve um órgão que muitos consideram apenas responsável pela audição, mas que guarda conexões poderosas com o equilíbrio e até com a clareza mental: as orelhas. Foi quando os especialistas ensinaram a última etapa que a transformação ficou completa. As pessoas se surpreendiam ao descobrir que as orelhas não são apenas responsáveis pela audição, mas também abrigam estruturas que controlam o equilíbrio, a orientação espacial e até o estado de alerta da mente. Dentro delas está o sistema vestibular, que envia informações diretamente ao cérebro sobre cada movimento e posição do corpo. E é por isso que estimular as orelhas de forma correta pode acender áreas cerebrais que estavam apagadas. O exercício é simples, mas poderoso. Sente-se de forma relaxada, segure suas orelhas com as mãos e, primeiro, puxe suavemente para cima, mantendo alguns segundos. Depois, puxe delicadamente para os lados e, em seguida, para baixo. Para finalizar, faça pequenos movimentos circulares por toda a orelha, como uma massagem leve. Em menos de 30 segundos, é possível sentir a região aquecer, o rosto relaxar e a mente clarear. Pessoas que praticaram esse hábito diariamente relataram não apenas mais equilíbrio ao caminhar, mas também menos tonturas, mais concentração e uma sensação de mente leve, como se uma névoa tivesse desaparecido. E aqui está o detalhe mais fascinante: quando você combina o estímulo dos pés, do pescoço, da língua e das orelhas em uma única sequência de 1 minuto, diferentes áreas do cérebro começam a se comunicar entre si. É como se fios soltos se conectassem de novo, formando uma rede mais forte e ativa. Foi exatamente isso que fez aquela senhora de 82 anos emocionar-se ao contar que voltou a lembrar do número de telefone antigo de sua melhor amiga, algo que já considerava impossível. Essa rotina simples devolveu a ela não apenas memória, mas também confiança e autonomia. E agora que você conhece cada parte desse método, só falta uma escolha. Vai continuar acreditando que a perda de memória é inevitável ou vai dar uma chance a esses 60 segundos que podem devolver clareza e vitalidade à sua mente? Se este conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo,
Inscreva-se no canal e deixe nos comentários se já percebeu algum dos sinais de memória fraca. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a darem o primeiro passo. Porque no fim, cuidar da mente não é luxo, é liberdade.